Queria me apresentar a vocês, eu sou o João Pedro Nascimento, sou atual presidente da CVM. A CVM, assim como o Banco Central, é um órgão que tem autonomia funcional, independência, mandatos fixos. Meu mandato se iniciou em 2022, está previsto para ser encerrado em 2027. Enfim, tem sido uma jornada de muitos aprendizados e de modernização no mercado de capitais, e esse é um pouco do que eu pretendo fazer aqui ao apresentar para vocês. Queria saudar a presença do Alexandre Ramage, nosso candidato a prefeito do Rio de Janeiro, um amigo querido. Desejar aí luz para os brasileiros e para os cariocas para tomarem uma decisão acertada, na certeza de que o Rio de Janeiro merece boas representatividades. Deixa eu passar aqui para vocês uma mensagem inicial. A mensagem inicial é de que as opiniões que serão expostas hoje aqui são as minhas opiniões pessoais. A despeito de eu ocupar o cargo de presidente da CVM, a CVM não toma decisões de maneira monocrática e as minhas opiniões não necessariamente traduzem as opiniões gerais da autarquia. Trouxe para vocês uma apresentação que tem o objetivo de mostrar 3 agendas nas quais a gente vem trabalhando. As pessoas esquecem que o regulador do mercado de capitais tem muitas atribuições na condução das suas atividades, né? A gente tem lá a função reguladora, editar as regras, estabelecer os normativos que vão aí regular a vida dos participantes do mercado de capitais, a função de fiscalização, de supervisão do mercado, verificar se essas normas vêm sendo cumpridas. Temos também a nossa função sancionadora, né? Que é aquela função de verificar os atos que estão sendo praticados e os ilícitos cometidos e aplicar ali a necessária punição para as falhas de mercado, para os desvios de conduta. E, por último, uma função que vinha sendo esquecida, mas que é muito importante, que é a função desenvolvimentista, né? Aproveitar esse chapéu para ajudar o Brasil a crescer, um crescimento econômico sustentável, alimentado pelo mercado de capitais. A gente vem trabalhando nessas 4 esferas. O presidente da CVM tem essas 4 atribuições e, além dessas 4 atribuições, tem também uma função executiva muito importante, que a CVM é uma autarquia, então ela precisa de uma figura semelhante a um CEO. A gente costuma dizer que na autarquia o colegiado da CVM se assemelha ao conselho de administração de uma companhia. A gente costuma dizer que as superintendências se assemelham ao que seriam as diretorias, porque é lá que são desenvolvidas as atividades executivas, e o presidente cumula as funções de diretor-presidente e presidente do conselho. Então, assim, é uma agenda bastante atarefada, mas eu fiz questão de atender o convite de hoje em respeito ao DAN, em respeito a toda a comunidade judaica do Rio de Janeiro, em respeito ao Cambici. Fazer também uma saudação importante, que hoje é o dia da imigração judaica, né? Então, assim, não poderia sentar aqui, vir aqui falar com vocês sem fazer uma menção a isso e dizer que os laços que unem o Brasil e Israel são laços importantes e a gente tem um respeito muito grande por toda a comunidade. Vou falar aqui rapidinho das 3 agendas, agenda executiva, regulatória e desenvolvimentista. Chegou na CVM tentando modernizar. A CVM era uma autarquia que estava precisando de uma repaginada e esse trabalho foi desenvolvido baseado em 3 grandes pilares: pessoas, financiamento e tecnologia. Pessoas, né? A gente precisava de uma reposição do nosso corpo funcional, a gente precisava fazer contratos para ter ali uma movimentação de servidores federais vindo de outras casas, precisávamos valorizar os servidores que lá estavam, tínhamos um programa importante para, enfim, promover a chegada na CVM de outros talentos, jovens talentos, pessoas que vinham da universidade, combinar a academia com a experiência prática. E a gente conseguiu fazer isso, né? Tem sido uma jornada de bastante evolução nessas pautas todas. E isso era importante porque a CVM vinha tendo uma redução significativa do seu corpo funcional, enquanto o mercado regulado da CVM vem crescendo de maneira exponencial. Importante que se diga que nos últimos anos o tamanho do mercado regulado pela CVM cresceu aproximadamente 600%. É um número difícil da gente compreender, mas é interessante que até bem pouco tempo atrás o mercado da CVM era um mercado que tinha ali um número não tão expressivo quanto hoje a gente tem em participantes de mercado. Só para dar alguns dados estatísticos para vocês sobre o tamanho do mercado de capitais brasileiro, o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. O Brasil tem aproximadamente 700 companhias abertas, dessas aproximadamente 400, 420 têm valores imobiliários efetivamente listados na B3. O Brasil tem aproximadamente 30 mil fundos de investimento,
a sexta maior indústria de fundos de investimento do mundo, uma indústria que movimenta 8,4 trilhões de reais. A gente tem hoje uma comunidade de aproximadamente 1.000 gestoras, 30 mil assessores de investimento, investidores pessoas físicas, a gente tem 5,5 milhões, esse número no passado era um número que não ultrapassava a barreira de R$1 milhão, mas foi um número que cresceu exponencialmente ao longo dos últimos anos e que a gente vem trabalhando para aumentar ainda mais. A gente acredita que até o final do nosso mandato, simplificando, desburocratizando, simplificando a jornada do investidor, reduzindo o custo de observância, trazendo mecanismos para que os investidores estrangeiros que desejam investir no Brasil obtenham o CPF com mais facilidade, a gente consiga chegar no número aí de aproximadamente 10 milhões de investidores e a gente vem trabalhando para isso. O orçamento da CVM vinha caindo, o número de servidores também, e a gente conseguiu aí algumas mudanças importantes que nos deixam satisfeitos aí em relação ao pilar pessoas. No pilar financiamento, é importante que a gente entenda que a CVM tem uma carência histórica em relação à taxa de fiscalização. A taxa de fiscalização é um tributo vinculado da CVM, é uma taxa que a gente cobra dos participantes de mercado, é uma contraprestação pela execução de um serviço. A CVM arrecada para o Brasil mais de R$1 bilhão e a CVM tem dois orçamentos, o orçamento ordinário e o orçamento discricionário. O orçamento ordinário paga os servidores ativos e inativos e o orçamento discricionário é aquele orçamento que a gente usa para fazer investimentos, etc. O orçamento discricionário da CVM vinha decrescendo, em 2022 a gente conseguiu aumentar esse valor, em 2023 a gente conseguiu aumentar esse valor e em 2024 a gente conseguiu aumentar esse valor também. Importante que a gente tenha em perspectiva que tão importante quanto receber os recursos é executar bem o recurso público que é destinado para a nossa autarquia. E a gente conseguiu fazer isso, eu vou mostrar alguns dados que mostram isso. Em paralelo, a gente conseguiu formalizar novos convênios. Convênios são importantes para a gente poder ter acordos de cooperação com associações, entidades de classe, que eventualmente estejam capacitadas até para complementar a atuação da nossa autarquia. A gente fez isso. Também fizemos novos convênios com entidades da administração pública federal, Banco do Brasil, Caixa, BNDES, Infraero e tudo isso ainda naquela lógica da nossa reforma administrativa silenciosa, de alocar melhor os servidores públicos que estavam ali disponíveis dentro do Serviço Público Federal. Por último, a gente tinha concebido uma alternativa que era uma alternativa modernizadora de criar um fundo de endowment para a CVM, dando cumprimento a uma lei de 2019 que ainda não havia sido testada em nenhum órgão da administração pública federal e a gente está trabalhando nessa direção, mas essa iniciativa está enfrentando algumas dificuldades que a gente pode depois falar um pouquinho mais para vocês. Interessante mostrar como tem sido a evolução do superávit da autarquia, mas mostrar que desde que a gente chegou na CVM, a gente executou 100% do orçamento que a gente recebeu, né? É muito fácil reclamar que o governo federal não repassa recursos, se a gente não executar o orçamento que também é recebido, naturalmente no ano seguinte, num processo de alocação eficiente de recursos, ciente de todas as limitações do arcabouço público federal, as pessoas passam destinando menos recursos para aquelas autarquias. Enfim, conseguimos aí algumas inserções interessantes do Brasil no mundo, né? Importante dizer que, nesse meio tempo, a gente conseguiu um assento na OCDE, no Comitê de Governança Corporativa. Nunca houve um representante num conselho da OCDE que fosse de um país não membro da OCDE, né? Todos os integrantes dos conselhos da OCDE, tradicionalmente, são representantes dos ministérios indicados por países integrantes da OCDE. E conseguimos ali também algumas outras coisas importantes, trouxemos para o Brasil eventos internacionais, tem sido essa a nossa evolução. Tecnologia. Pessoal, o mercado de capitais cada vez emprega mais tecnologia. Várias das operações do mercado de capitais são realizadas por robôs. Eu queria fazer uma aposta com vocês como que o clique humano, hoje, ele não consegue comparar, não consegue competir com a atuação dos computadores. Podia fazer aqui uma longa exposição para vocês nesse sentido e, respeitosamente, o ser humano vai perder todas as tentativas. Então, a gente tem tentado trazer mais modernização para a autarquia, celebrando acordos de cooperação para ter softwares que são utilizados na nossa casa vindo de outros lugares. Estamos desenvolvendo também alguns sistemas junto com a ENAP. Um deles é um software que cruza as manifestações dos participantes de mercado nas redes sociais
com as operações realizadas em bolsa, com os entes deles até o 4º grau de parentesco, e isso tem sido uma experiência interessante para a gente aprimorar tudo isso. Importante a gente esclarecer que quando a gente chegou na CVM, a CVM não tinha nem o Wi-Fi. Então, assim, é um trabalho de formiguinha para tentar recolocar a CVM no mundo nesse trabalho de melhorar a tecnologia. Agenda regulatória. Vou falar do que a gente já fez em quase 2 anos, mas vou falar do que está por vir daqui para frente também. A gente conseguiu fazer o novo marco regulatório das ofertas públicas, conseguimos fazer o marco regulatório dos fundos de investimento, o marco regulatório dos assessores de investimento. São entregas robustas dos anos de 2022, a primeira delas ainda pelo meu antecessor. Depois a gente teve entregas pontuais relacionadas a temas importantes do mercado de capitais. Primeiro, uma atualização do formulário de referência para que ele contemple ali elementos da pauta ISG. A gente ajustou, participamos das adequações para ter o marco legal da securitização dentro da regulação do marco do mercado de capitais. Fizemos também as adaptações do marco legal das startups. Fizemos a regra de BDR para que os ativos brasileiros possam ser negociados em outras bolsas. Fizemos a lei do ambiente dos negócios. Participamos aí do marco dos mercados organizados, né? A regra que trata das bolsas e dos mercados de balcão. Ajustamos o Brasil aí para os relatórios de sustentabilidade do IFRS. Trabalhamos aí, vamos soltar em breve a atualização da regra sobre as assembleias de acionistas participando por meio da tecnologia, as assembleias à distância e o boletim de voto à distância, e o regramento sobre as OPAs. Vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas principais mudanças, né? 160, 175 e também sobre a questão dos assessores de investimento, e aquelas menores a gente deixa para uma outra ocasião, numa discussão mais abrangente. A revolução feita pela reforma das regras de OPA é no sentido de diminuir o custo de observância, diminuir o ônus burocrático para que a gente possa cumprir as regras, né? Então, assim, hoje os prospectos de oferta pública são complementados por uma lâmina de oferta. A lâmina de oferta tem todas as informações relevantes da operação. Então, ali você tem todas as questões. A gente conseguiu reunir num único arcabouço aquilo que antigamente ficava regulado pela Instrução 400 e pela Instrução 476. A gente entende que um arcabouço único consegue ser mais fácil, de mais fácil compreensão, vai ajudar na jornada do investimento, na jornada do investidor. Simplificamos as informações, trouxemos aprimoramentos, e isso aí entrou em vigor em janeiro de 2023. Quem tiver interesse para conhecer o marco legal das ofertas públicas, esse é o QR Code, eu vou deixar a apresentação final disponível para vocês. Sobre a resolução 75, é o marco legal dos fundos de investimento. Importante que a gente fale o seguinte: pegamos 39 normas esparsas, consolidamos todas elas em uma norma única, um arcabouço único, integrado, uma abordagem regulatória moderna que ainda não havia sido adotada, que tinha alguns objetivos principais. Adaptamos a nossa regulação à Lei da Liberdade Econômica. Então, a gente trouxe para dentro da indústria de fundos brasileira, assim, a melhor experiência do ambiente internacional no que diz respeito às ideias de limitação de responsabilidade para os fundos de investimento, regramento sobre insolvência. Importante que a gente diga que até 2022, 2023 agora, um fundo de investimento no Brasil não tinha o benefício da limitação de responsabilidade. Eventualmente, se entrava num determinado investimento por meio de um fundo, se aquele recurso fosse todo consumido, se o processo não desse certo, era provável que você viesse a ser chamado para realizar novos aportes para pagar a remuneração dos prestadores de serviços essenciais. Adequamos a regra à jurisprudência administrativa da CVM, fazendo com que a teoria e a prática ficassem mais alinhadas. Incorporamos sugestões de agentes de mercado, consolidamos também dentro da mesma regra a reforma que já estava em curso da Instrução 356, que é o regramento sobre os FDICs, e promovemos ali, demos cumprimento ao decreto, que é um dos decretos regulamentadores da Lei da Liberdade Econômica, que tinha como grande objetivo promover essa simplificação, a redução do custo de observância, eliminando uma porção de regras e diminuindo o cipual regulatório que a gente tem no Brasil. Isso representou modernização e inovação no ambiente regulatório. Adotamos essa metodologia nova, normas gerais complementadas por anexos normativos
cada anexo normativo tratando de uma categoria de fundo, facilitando o entendimento, contribuindo para a redução do custo de observância e simplificando a jornada do investidor. Essa é uma regra viva, né? A gente ainda vem aí tendo que fazer outras interferências, falta colocar aqui a resolução 200, que agora deu mais uma dilação de prazo para adaptação dos fundos. Quem tiver interesse em conhecer a nossa resolução 175, tem uma fotografia disponível aí para tirar. Bom, essa única regra vai ser capaz de juntar todos esses fundos numa norma única, né? O anexo 1 vai regular aqueles antigos fundos 555, que são os FIFs. O anexo 2 vai tratar dos FDICs. O anexo 3 vai falar dos fundos de investimento imobiliário. O anexo 4 vai falar dos FIPs, que são os fundos de investimento em participação. O anexo 5 vai falar dos ETFs, que são os Exchange Traded Funds, os fundos de investimento negociados em bolsa. O anexo 6 vai ser entregue ainda esse ano. A gente está trabalhando para ver se a gente consegue fazer isso no primeiro semestre, basicamente tentando ampliar a carteira de produtos do mercado de agronegócio que a gente pode colocar dentro da indústria de fundos. Essa é uma lei de 2021, teve uma regra em caráter experimental que foi feita pela CVM, foi a resolução 39. A resolução 39 previa a existência de fiagros que investiam basicamente em 3 categorias de fundo. Era o fiagro FIP, o fiagro FI e o fiagro FDIC, e agora a gente está criando os fiagros para todas as demais cadeias de investimento. O anexo 7 fala dos fundos do FGTS, o 8 da indústria cinematográfica, o 9 da aposentadoria, o 10 do FIMAI, o 11 do investimento cultural e artístico, o 12 dos produtos previdenciários e o 13 sobre os investimentos previdenciários. A gente ainda esse ano vai divulgar também o anexo normativo referente ao ProRecicle. O ProRecicle traz para dentro do mercado de capitais a possibilidade do investimento em atividades relacionadas à reciclagem e à compostagem dentro da indústria de fundos. Resolução 178 e 179. Importante a gente reconhecer o seguinte: o crescimento que eu mencionei no início da minha fala sobre como que o nosso mercado de capitais aumentou em número de participantes, etc., em grande parte deve ser creditado aos assessores de investimento. Hoje o Brasil tem uma quantidade muito representativa de assessores de investimento que fez com que o mercado de capitais estivesse presente no Brasil em todas as regiões, no campo e na cidade, fazendo com que o mercado de capitais ganhasse em representatividade, em capilaridade. Por conta disso, a gente pensou em 2 novas resoluções da CVM que compõem o marco regulatório dos assessores de investimento como uma retribuição, um reconhecimento do trabalho bem desenvolvido por essa turma. A resolução 178 tira uma bola de ferro dos pés dos assessores de investimento, acabando com a regra de exclusividade, permitindo que eles possam se vincular a mais de uma corretora, mais de um intermediário. Flexibiliza a possibilidade dos escritórios de assessores de investimento adotarem formas de tipos societários diferentes. Antigamente, eles obrigatoriamente ficavam naquela sociedade de serviço, uma sociedade simples, profissional. Agora, eles podem ter formatações mais modernas, mais adequadas à empresarialidade que o negócio envolve. Criamos a regra da indicação do diretor responsável para ser um centro de imputação de responsabilidade dentro dos escritórios dos assessores de investimento. Trouxemos regras sobre os intermediários, o termo de ciência. Tornamos, na regra, permitido que os assessores de investimento possam negociar para além do que eram os produtos clássicos do mercado de capitais, reconhecendo a necessidade da gente acabar com aquele objeto social exclusivo, lembrando que, especialmente dentro da indústria de seguros, a gente já tinha ali um movimento de boa parte dos escritórios de assessores de investimento também apoiarem os seus clientes nas suas soluções de seguros. E trouxemos umas regras de transição para que essa adoção pudesse ser gradual e responsável. A resolução 179, ela traz regras sobre transparência em relação à remuneração dos assessores de investimento, que tem o objetivo finalístico de tentar disciplinar quais são os incentivos que cada assessor tem ao recomendar determinado produto para o cliente. Quem tiver interesse no marco regulatório dos assessores de investimento, está aqui o QR Code. Bom, queria falar disso aqui com vocês, que eu acho que é a direção para onde o mercado de capitais está indo, que integra o mercado de capitais com o mercado financeiro. É a nossa agenda desenvolvimentista. Bom,
A gente lançou aí recentemente uma fala, que é a fala do mercado de capitais aberto, o Open Capital Market. O que é o Open Capital Market? É a ideia de que a gente, na realidade, vou dar um passinho para frente, a partir de 2019, o Brasil começou a adotar, no ambiente financeiro, o esforço de trazer para o nosso país a temática das finanças descentralizadas, o DeFi. A gente consegue enxergar isso com muita clareza no ambiente do Open Bank, consegue enxergar isso com muita clareza também no Open Finance, e a gente quer trazer isso dentro de um trilho comum para dentro do mercado de capitais. Pensar no Open Banking e no Open Finance, sem lembrar de todas as modalidades de integração do ambiente bancário hoje no Brasil, é desconsiderar a existência de várias plataformas que são verdadeiras conquistas de inclusão dos brasileiros. O Pix promoveu a bancarização dos brasileiros. A gente está aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, de frente para a praia. Quem quiser amanhã fazer uma caminhada e pagar um coco, a pessoa vai te falar para fazer o pagamento por meio do Pix. Se por algum motivo você quiser ajudar alguém de rua, é com Pix. Se você estacionar o teu carro, vier um guardador, é com Pix. O Pix teve a capacidade de promover uma grande parte de integração de brasileiros que não eram bancarizados para dentro do sistema bancário regular. Hoje no Brasil a gente tem aproximadamente 180, 185 milhões de brasileiros bancarizados. É um número antes inimaginável. Vamos lembrar o Brasil de 2020, antes do início da pandemia, até mesmo para que as pessoas pudessem se cadastrar para receber o benefício dos auxílios, essas pessoas precisavam, foi uma ginástica muito grande que o governo federal teve que fazer à época para construir esse mecanismo. O Open Capital Market ele busca dar continuidade a esse movimento. E aí esse movimento ele é pensado por meio de uma série de mecanismos que visam a democratização do mercado de capitais, no sentido de fazer com que o mercado de capitais seja mais inclusivo, mais representativo, consiga trazer uma quantidade maior de brasileiras e brasileiros para compor esse mercado, novos produtos e segmentos, e também inserir o Brasil dentro de discussões de pautas globais que são importantes para trazer recursos para o nosso país. Eu costumo falar sempre que eu discuto sobre o Open Banking, o Open Finance e o Open Capital Market, da capacidade que o mercado de capitais tem de oferecer de maneira saudável uma competição para o mercado financeiro tradicional. Quanto mais abrangente for o mercado de capitais, quanto maior for a sua capacidade de cumprir a sua função econômica essencial, que é promover a aproximação entre os poupadores e os tomadores, maior será a capacidade que o mercado de capitais terá de promover uma captação de recursos a um custo mais baixo, e esse custo mais baixo vai auxiliar o Brasil na redução do custo de capital e também na tão importante pauta aí da redução da taxa de juros. Interessante que a gente entenda que uma das missões do Open Capital Market é dar mais autonomia para os brasileiros para poderem fazer as suas escolhas. Então, a gente quer aumentar o leque de produtos disponível para a realização dos investimentos, transpor essa discussão das finanças sustentáveis, das finanças descentralizadas para dentro do mercado de capitais, desenvolvendo novos produtos, modernizando o nosso mercado de capitais e adequando o Brasil às melhores práticas internacionais em uma temática que eu costumo chamar de simplificação da jornada do investimento. Investir no mercado de capitais tem que ser algo descomplicado. Segurança não é sinônimo de burocracia. Então, assim, uma das temáticas mais importantes para o Open Capital Market dentro dessa lista aqui começa pelo tema da portabilidade, que a gente vai divulgar ainda no primeiro semestre de 2024, que basicamente é uma regra que empodera o investidor para ele poder movimentar a carteira de investimento deles entre os intermediários, sem que eles tenham que obrigatoriamente resgatar as aplicações, recolher o imposto, pagar o imposto e aplicar só o saldo numa outra casa. Isso vai trazer uma eficiência muito grande para o desenvolvimento do mercado dos capitais. A gente tem uma carteira grande de produtos que são absolutamente idênticos e que são oferecidos 3 vezes em nomes diferentes, simplesmente porque são distribuídos por cadeias de distribuição distintas. Eu não quero citar o nome de nenhum participante de mercado, mas você pensa que o fundo X é o fundo X com uma terminação da casa que distribui aquele fundo e absolutamente aquele mesmo fundo
tem o mesmo nome com a terminação de outra casa, trocando os CNPJs, da outra casa que distribui, e o brasileiro que quiser trocar esse fundo entre essas casas tem uma burocracia gigantesca para fazer isso. A portabilidade vai caminhar em outras direções, a portabilidade significa o empoderamento do investidor. Uma das nossas pautas é empoderar o investidor de varejo, dando mais poderes, mais prerrogativas para que ele faça escolhas melhores e com mais informação. Isso é um pouco das nossas mensagens do Open Capital Market. Uma outra mensagem do Open Capital Market que está na agenda regulatória de 2024 é um tema chamado cadastro centralizado. O que é o cadastro centralizado? No Brasil, a gente faz muitos cadastros, muitas vezes, alimentando as mesmas informações para finalidades dúbias. Pensa assim, a gente declara o nosso imposto de renda, preenche um cadastro super alimentado de informações, manda para a Receita Federal os nossos dados, de onde vêm os recursos, quem são os nossos cônjuges, qual o CNPJ do cônjuge, etc. Mas quando você faz um cadastro numa outra corretora, você tem que preencher absolutamente tudo de novo, CPF de não sei quem, não sei quem, não sei quem. Se você for mudar de corretora, preencher tudo isso de novo. A gente acredita que muitas vezes as pessoas deixam de tomar determinadas decisões para não terem que se onerar com todo esse cipoal de preenchimento de cadastros, etc. E a gente entende que isso é disfuncional para o crescimento do nosso mercado. De uma maneira bastante objetiva, para esse ano a gente vai entregar a portabilidade, vamos entregar a temática da participação remota em assembleias, o tema do cadastro simplificado está em discussão, não vai ser entregue em 2024, mas vai evoluir em 2024. Estamos revendo a discussão sobre suitability, que é quando você tem a adequação do produto ao perfil do investidor, tentar revisar essa regra, repensar um pouco o modelo regulatório adotado, melhorando as medidas antifraude, aumentando a competitividade do Brasil quando comparado a outros países. Enfim, trabalhando aqui agora na temática dos mercados de acesso, vou falar um pouco do agro para vocês daqui a pouquinho, inserindo o Brasil em pautas globais importantes, como o tema das finanças sustentáveis e etc. O Open Capital Market ele olha para 4 searas que são estratégicas para o aumento do tamanho do mercado de capitais brasileiro. O primeiro deles é o agronegócio. Hoje no Brasil, o agronegócio representa aproximadamente 1/3 do PIB brasileiro, mas quando a gente chegou na CVM, ele representava aproximadamente 5% do mercado de capitais. Então tem uma distância não muito funcional entre a maneira como o agronegócio financia suas atividades e a maneira como ele pode financiar as atividades dele. O que a gente quer fazer com isso? A gente quer fazer com que o mercado de capitais ofereça uma outra opção viável, menos custosa para a captação de recursos para os negócios do agronegócio. Exemplo, o agronegócio tradicionalmente é muito dependente dos modelos de funcionamento dos bancos tradicionais, com juros poucos flexíveis, produtos que ficam ali dependentes dos 5 bancos que têm aí uma concentração grande do mercado brasileiro, e a gente entende que se a gente conseguir oferecer produtos mais criativos, etc., a gente consegue oferecer mecanismos de financiamento do agronegócio pelo mercado de capitais que vão diminuir o custo de captação para esses parceiros desse mercado tão importante para o Brasil. Detalhe, quanto maior for a participação dos grandes participantes do agronegócio no mercado de capitais, mais espaço eu abro dentro das políticas públicas do Plano Safra para os pequenos e médios produtores. Então ainda tem uma outra política pública importante de inclusão social quando a gente aumenta a participação do agronegócio no mercado de capitais. Finanças sustentáveis. O Brasil foi o primeiro país do mundo, a CVM foi o primeiro regulador do mundo a adotar regras internacionais para o reporte dos relatórios de sustentabilidade. Isso tem sido importante porque a gente acredita que posicionar o Brasil como um protagonista nessa pauta vai ajudar a trazer para o nosso país investimento em produtos sustentáveis, nesse capitalismo consciente. A gente vem trabalhando muito forte nessa pauta por entender que essa é uma forma muito disponível para trazer recurso estrangeiro para o Brasil. Criptoativos. Quando a gente chegou no mercado de capitais, os criptoativos, de uma certa maneira, eles vinham ali trazendo um risco muito grande. Esse risco continua presente. É importante que a gente tenha em perspectiva, assim, se a gente falou que o Brasil hoje tem 5,5 milhões de investidores regularmente cadastrados na B3, investindo dentro do mercado de capitais regular,
quantos são os investidores nessas bolsas de cripto, nessas exchanges de cripto? Você tem uma ideia? Esse número é maior do que os 6 milhões. Então é interessante que a gente consiga tirar do mercado os produtos da criptoeconomia que sejam fraudulentos, pirâmides financeiras, etc., para a gente poder, de maneira organizada, trazer para dentro do mercado de capitais os bons participantes do mercado de capitais e usar a criptoeconomia para aumentar o leque de produtos e oportunidades disponíveis para o crescimento do nosso mercado. E o último tema é a temática das SAFs, que agora é uma regra é uma lei de 2021, que trouxe a possibilidade da empresarialidade para as sociedades que desenvolvem atividades no futebol, e a gente acredita que, se a gente conseguir trazer uma distribuição pública dos principais clubes, de qualquer título por eles ofertados, a gente vai aumentar o número de investidores, pessoas físicas que vão conhecer o nosso mercado de capitais. Trazendo algumas mensagens para vocês, importante que a gente mostre para vocês que o nosso mercado de capitais cresce, se desenvolve, os números são expressivos, os dados vão ficar disponíveis para vocês. Até ali a metade do ano de 2023, esse era o retrato. Os anos de 2022 e de 2023 vêm sendo anos desafiadores no mercado de capitais, mas a gente está trabalhando aí acreditando que a gente vai ter um crescimento importante, então logo as coisas voltem a se estabilizar. Mas eu queria que a gente olhasse para algumas coisas em relação ao nosso país, né? Como é que é o potencial do mercado de capitais no Brasil? Quando a gente compara o Brasil a outros pares internacionais, a gente olha para o tamanho do nosso mercado de capitais, o número de investidores que a gente tem no Brasil, ele é bastante tímido, né? A gente vem trabalhando para que a gente consiga ter pelo menos 5% da população brasileira participando do mercado de capitais. Se a gente não conseguir esses 5%, que seria um número ali que flertaria com 11, 12 milhões, se a gente conseguisse ter 10 milhões, seria um número espetacular. Esse é um número que está presente em algumas economias mais desenvolvidas, mais sólidas que a nossa. Importante que a gente também leve em consideração o número de brasileiros que têm recursos disponíveis para realizar investimento, né? Quem tem poupança no Brasil, quem tem recurso disponível, esse número não é tão representativo assim, mas é interessante que a gente tenha aqui em perspectiva uma comparação de que dentre os pares aqui indicados, o Brasil é o que tem a menor percentual da população incluída dentro do mercado de capitais. Eu tenho alguns outros desenhos do mapa brasileiro que mostram como estão distribuídos dentro do Brasil os investidores devidamente cadastrados, os assessores de investimento, os emissores e os projetos. É interessante que a gente olhe que o Brasil tem uma concentração demográfica muito grande do mercado de capitais naqueles locais em que os indicadores do IDH são mais altos. Esse é um outro tema que a gente precisa trabalhar no Brasil e alguns dos produtos disponíveis no mercado de capitais podem ajudar nessa pauta, especialmente quando a gente olha para as finanças sustentáveis, quando a gente olha para os produtos de blended finance, que são capazes de trazer inclusão social por meio do mercado de capitais, e quando a gente olha para os produtos do agronegócio, que são capazes de trazer recursos para regiões do Brasil que não necessariamente acessariam esse capital numa temática diferente. A gente tem vivido aí esse boom de investidores nos últimos anos. É interessante que a gente olhe que isso ainda está ali bastante concentrado no sudeste do Brasil, na região sul, na região centro-oeste, mas o norte e o nordeste já representam 18% da população que faz parte do mercado de capitais. Essa é uma população majoritariamente jovem, você vê que a idade é a maioria 25 e 39 anos. Isso tem a ver com o perfil do investidor do mercado de capitais, o que mostra que o nosso mercado de capitais é de fato um mercado muito jovem, um mercado que começou a se acostumar a investir mais recentemente. Quando a gente olha para o perfil dos investidores do Brasil, o investidor no Brasil, até por conta da temática dos juros, é um investidor em produtos de renda fixa. Os juros altos guardam uma relação direta com a redução, a diminuição do tamanho do mercado de equity, né, distribuição de títulos de participação, mas trazem oportunidades em vários produtos de dívida. Então a gente vem trabalhando para trazer o crédito privado para dentro do mercado de capitais, para aumentar a representatividade dos investidores pessoas físicas em produtos do crédito privado. Um pouco do que eu falei para vocês, o número de companhias abertas no Brasil. O
tamanho da nossa indústria de fundos. Assim, se tem uma indústria da qual o Brasil tem que se orgulhar muito, é a nossa indústria de fundos. O Brasil é uma das 6 maiores indústrias de fundos do mundo. Isso se deve, em grande parte, à capacidade que o Brasil tem de se reinventar em relação à concepção de novos produtos e adequação às demandas dos clientes, né? Muitas vezes os fundos, eles têm dentro deles produtos outros do mercado de capitais. Então a indústria de fundos representa também o crescimento de outros produtos do mercado de capitais. Produtos incentivados, CRI, CRA, debêntures incentivadas, enfim. E essa é a nossa agenda regulatória para 2024. A gente já entregou no formulário de referência a regra sobre o detalhamento das informações dos portadores de deficiência, o PCD. A gente ainda vai entregar no primeiro semestre, se tudo correr conforme planejado, a regra de portabilidade dos valores mobiliários, a regra do FIAGRO e a regra do ProRecicle. No segundo semestre, a gente tem a intenção de entregar a nova regra de OPA, um tema bastante jurídico, sofisticado, que envolve temáticas de direito societário. A gente está trabalhando também para entregar ainda no primeiro semestre o ProRecicle. E aqui são as outras áreas que a gente vai começar a plantar as sementinhas para os anos que estão por vir. A atividade regulatória da CVM, ela é feita em cumprimento à lei da liberdade econômica. Então, antes da gente fazer o Estado interferindo regulatoriamente no país, a gente faz uma análise de impacto regulatório. Depois dessa análise de impacto regulatório, a gente edita uma regra, submete a minuta ao mercado como uma consulta pública, colhe as colaborações, as contribuições dos participantes de mercado, revisa a nossa regra, divulga uma norma em caráter definitivo. Anos depois, faz uma análise de repercussão regulatória para verificar se a intervenção regulatória da nossa norma alcançou o objetivo desejado. Então, essa atividade ela envolve um ciclo, ela não é realizada muito rapidamente, porque é importante que a gente amadureça as nossas intervenções, até para não surpreender os agentes privados com interferências estatais. Essa é um pouco da mensagem que eu queria transmitir para vocês hoje, agradecendo a oportunidade e deixando os nossos perfis aqui nas redes sociais.